Boa tarde, está no ar o seu Bola na Rede, feito especialmente para você. E aqui a gente fala de futebol com muita informação, opinião forte, comentários e descontração. E no programa de hoje vamos falar da Sul-Americana, que se aproxima para Atlético e Cruzeiro. Como o Cuca vai escalar o time? Preservar jogadores pensando no clássico ou não? Ele pensa, como já disse, um jogo de cada vez. No Cruzeiro, Léo Jardim já definiu a estratégia. Vai poupar o time e colocar os reservas em campo. E tem clássico no domingo. O bicho vai pegar. E quanto ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, você gostou? Ele era a melhor opção do mercado? Vamos debater este e outros temas. E tem ainda a rodada da Liberta e da Sula. Vamos ver quem jogou, quem joga. Vem com a gente. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e na Valenet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde na Rádio América FM 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço ao amigo ouvinte, a amiga ouvinte da Rádio América que está com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e carona, ao taxista, ao motorista de Uber. Muito obrigado, até o motorista de ônibus. E obrigado também a você, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. E olha só que dica legal, hein? Olha só, bombou o nosso WhatsApp. 996-80-2910. Vou estar sorteando na sexta-feira esse óculos aqui maravilhoso. Para você que é atleta, vai dar aquela corridinha. Para você que pedala, vai girar de bike. Esse óculos vai te deixar lindo e com a vista protegida. Porque ele é fotocromático, é espelhado e na hora que os raios UVs, eles aparecem, ele pega e ó. Ele protege, manda tudo embora. E aí você vai enxergar tudinho e outro. Fica até bonito, né? Eu sei que a lata não ajuda, mas com óculos desse aqui da Bravos, que é um oferecimento da Óculos Original lá no Via Brasil da Pampulha, você fica bonito, você vai correr melhor, você vai pedalar melhor. E, na verdade, você pode até passear, fazer o que quiser. Com esse óculos, amigo, sua vida vai mudar, você vai enxergar tudinho. Você vai ter que participar para resolver esse problema do olho. Não vou dar não, que esse aqui é do ouvinte. Você não vai nem pegar nele, que esse aqui eu estou tratando com pão de ló. E a gente pega. Antes de eu chamar esse trio maravilhoso, a gente tem que falar o seguinte. O clássico se aproxima. Não há a menor dúvida que isso afeta a Sul-Americana. Para o Cruzeiro, o momento é de tranquilidade, porque o Cruzeiro pode colocar meninos, pode colocar reservas, porque a Sula não existe na vida do Cruzeiro. Já quanto ao Cuca, por mais que ele fale, todo treinador tem que falar isso, um jogo por vez, eu lembro demais, lá em 2003, 2002, nos anos 2000, Luxemburgo falava. Ele montava uma estratégia para uma sequência, ele planejava o calendário, e esse calendário muda. Ele é um calendário que ele não é fixo. Por quê? No caso do Cruzeiro mesmo, a Sul-Americana foi embora. O planejamento mudou. No caso do Atlético, o Atlético, entre aspas, pode errar, mas esse preço na Sula pode sair caro. Então o Atlético tem que ter uma divisão de forças, mas eu não tenho dúvida. Quem é de Minas, quem é de BH, quem é cruzeirense, quem é atleticano, sabe. Vencer um clássico pode mudar a sequência e representa demais para o torcedor. Então, não tem dessa. O foco dos times, dos clubes, está no clássico. Está ou não está? Emerson Jorge, com o certeza. Nosso baixista aqui do Bola na Rede. Alegria ter você. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Júnior, Jaime, Elvésio, também na Rádio América, né? Estava escutando aí os últimos programas. Tá muito boa a qualidade. Muito bom mesmo. Foco no clássico. Foco no clássico e... como você disse, né? O Cuca ele vai ter que criar uma boa estratégia, porque o Atlético precisa da vitória, né? Então, para o Cruzeiro tá tranquilo, mas para o Atlético ele vai precisar dar uma pensada melhor em quem vai para campo. Né?
eu fico pensando como é que eu cumprimento ele se o Inter é para quem está indo. Então, assim, eu tenho que fazer tem que fazer o contrário. Tem, Jaime Júnior, seja bem-vindo. Tem, você já pode. Vou lançar isso. Toda vez que você chegar a cumprimentar as pessoas, pronto, tá aí. Jaime Júnior, alegria de ter. E aí, cabeça do Cuca numa hora dessa, o Cuca, como que ele deve proceder? Se você fosse o técnico, o que você faria? Porque é um dilema. Um olho no gato e outro no peixe. Ô, Júnior, um abraço para você, para todos que nos acompanham, os amigos aqui da bancada. Eu diria para você o seguinte, nós vamos enfrentar na quinta-feira o 9º colocado do campeonato venezuelano. Não conseguiu se classificar para o quadrangular final do Apertura do venezuelano, não. Pelo amor de Deus, né? O Atlético em casa, uma coisa quando joga fora de casa, eu entendo. Agora, em casa, o Atlético tem de vencer, mesmo poupando titulares. Sabe, obrigação dessa camisa, com o peso que tem, com o elenco que a gente tem, com o dinheiro que a gente gasta para manter esse elenco, que jogadores principais possam ser descansados, porque domingo é o jogo mais importante do mês. Domingo é o jogo que o Cuca sabe. Tantas vezes já aqui, né? Quantos jogos já dirigiu o Atlético, ele conhece a rivalidade. Domingo é o principal jogo do mês. O Galo tem que estar com foco no domingo, principalmente. E aí, eu chamo ele, o nosso Sean Connery. Você acha que aqui não tem estrela? Tem. O George Clooney acabou de falar. E agora eu vou rolar a bola para ele, Sean Connery, o nosso Antônio Elvésio. Olha o cabelo dele, olha o visual. Isso aí, se tivesse em Hollywood, eu estava ganhando, era 200 milhões por cada filme. Sean Connery, Antônio Elvésio. E aí, Cruzeiro tem vantagem, jogo domingão, com torcida, time descansado, a situação do Cruzeiro tá de boa, tá tranquila? Ô, Júnior Brasil, boa tarde para você, os amigos da bancada, todos vocês, principalmente essa equipe bacana de cinegrafistas que nos faz aparecer para o mundo inteiro aí, né? Antes de tudo, eu queria parabenizá-lo pelo seu visual, cara, com aquele óculos e essa camisa estilo Fortaleza. Aqui, você tá me lembrando Renato Gaúcho no vôlei de praia. Aqui, Eu não tenho aquela marra, não. O Renato pode ter, eu sou mais humilde. É bom dá pra jogar vôlei de praia com ele também? Também. Todo sábado eu jogo meu vôleizinho de praia, tô usando um óculos novo. Você pode jogar beach tênis. Você joga beach tênis. O beach tênis eu não experimentei ainda não, mas o vôleizinho de praia eu curto. Então aqui, quem quiser convidar o Jaime Júnior para jogar beach tênis, pode mandar um convite que nós vamos encaminhar para que o Jaime Júnior, com esse belo óculos, jogue. Você vai ficar bem na fita. O vôlei de praia... Melhor, né? Eu já tô acostumado. Tô bem para aprender outro esporte. E aí, Elvésio, situação do Cruzeiro com relação a isso? O que acontece? O Cruzeiro vai colocar só reservas amanhã. O Cuca já tem uma dificuldade, porque o Cuca está brigando lá para cima na Sul-Americana. Eu digo que não vai ser apenas uma rodada na semana que vem, vai ser a rodada, porque Cruzeiro e Atlético é um clássico que mexe com a emoção de todos aqueles cruzeirenses e atleticanos, com a diretoria, com tudo. É um jogo que mexe com o emocional. O torcedor está na expectativa. Ingressos já quase esgotados no Mineirão. A gente vai ter casa cheia. Acredito eu que vai ser um grande jogo, porque o jogador de futebol... Um detalhe, você está falando, eu concordo, a torcida quer comparecer e até já rola. Vocês já podem até ir emendando aí. O horário, para mim, é pornográfico. Um domingo, 8h30 da noite, isso não existe, não tem lógica para o grande clássico. Só tem uma vantagem, porque a gente pode sair com a família, pode ir na igreja rezar e depois ir para o futebol. Segunda tem o trabalho, né? Segunda. Você já rolou a semana inteira, o fim de semana. Já é hora de preparar o 11 horas da noite você está em casa. Mas a gente espera que você esteja em casa. Por que eu falo isso? Porque tem aqueles torcedores que vão com espírito de mau elemento para o estádio, então a gente pede, torcedor de futebol, vá com espírito de paz. A gente quer ver um bom jogo de futebol. Quando acaba o jogo, jogadores se abraçam, então para que o torcedor vai brigar? Vai na paz e a gente quer ver uma grande partida de futebol, só isso. Briga, eu acho que é o seguinte, aí para vocês, esse horário da noite, você voltar no domingo, as ruas mais vazias, você está mais exposto até à insegurança aos marginais que estão na rua. Então, acho que assim não é legal. Você já está no fim de semana, que você já foi muito, que é a hora de você estar do lado da sua esposa, da família, dos seus filhos. E de tarde você vai, bate e volta, você leva os meninos para o jogo. Eu tive amigos que chegaram para mim e falaram, eu não posso ir, como é que eu vou levar meu filho 8h30 da noite domingo? E aí? Eles sempre preocupam apenas com o que a televisão pede, né? Então... O público, o torcedor sempre paga o pato nesse momento. E uma realidade também, nós temos que ver que quem banca o espetáculo hoje é a televisão. O Júnior trabalhou muitos anos na televisão, ela compra o espetáculo e coloca no horário que interessa para ela, que vai ser retransmitido para a Argentina, para a Inglaterra,
para a Rússia, etc. Então, é preciso que os torcedores e que os dirigentes de futebol hoje fazem determinadas coisas e obedecem a regras. E a regra quem impõe é a televisão. Aquele horário do sábado, por exemplo, às 9 da noite. Também. No ano passado, o Atlético ganhava R$1 milhão para jogar nesse horário. Ou qualquer clube que mandasse jogo nesse horário, dinheiro, né, amigo? ganhava R$1 milhão para jogar nesse horário. E gostavam dos jogos do Atlético porque o Galo tem o Hulk. Então é uma atração para o futebol internacional. Então, o Atlético jogou muito nesse horário porque era o Galo do Hulk. Mas para o torcedor é ruim E demais. sabe qual era a vantagem, Júnior? Que eram os embalos de sábado à noite comandado pelo Hulk. Aí você foi longe demais. Isso aí, os anos 70, Grease, tempos da brilhantina. E ontem tivemos Santos e Ceará para fechar a 8ª rodada do Brasileiro. O jogo terminou em 0-0. Vamos ver aqui na tela como ficou a classificação do Brasileirão após 8 rodadas. Tá bonito que eu tô gostando de ver. Cruzeiro e Atlético, tá aqui o Palmeiras 19, Flamengo 17. Olha o Braga aqui. Para mim o Braga é cavalo paraguai. 17, Cruzeiro 16, Fluminense 13, Ceará aparecendo bem aí com 12, o Galo com 12, Bahia, Botafogo, Corinthians. E aí vamos virar a tabela, a segunda parte da tabela. Vamos ver quem tá nela aí. Fortaleza, esse Fortaleza com tudo a gente tem que respeitar bem. Esse Mirassol, que era o time para cair, agora já merece respeito. Esse Inter que oscila muito, já vi gente questionando o Roger, o Vitória, Grêmio, São Paulo com 9, o trem tá feio lá, Zubeldia. Aí vem o Vascão, Juve, Santos e Sport. Essa é a turma que vai cair, não passa disso, talvez com um Mirassol, um Vitória, mas esses 4 aqui são grandes candidatos, Jaime? Há 2 rodadas o Galo estava na zona de rebaixamento. 2 vitórias, já estamos na 7ª posição. E há 2 rodadas eu te falava, esse time do Juventude é bem ruinzinho. Daqui a pouco está na zona de rebaixamento. Olha ele aí, já Ele chegou tá lá. aí. E tomou uma de 6 do Flamengo e outra de 5 do Fortaleza. Né? Tá que toma goleada. E você, Everson? O A Inter- projeção mais ou menos não vai fugir muito disso? Não vai, acho que não foge muito, mas o interessante é o Inter, né? Que a gente colocou como um dos possíveis Sim. candidatos ao título, né? Não, o Atlético também nós colocamos. Sim. Sim. Né? O Atlético também foi derrapando. Eu acho que quem não negou fogo até agora é Sean Connery, o nosso Antônio Verso, Flamengo e Palmeiras. Por mais que na Libertadores o Flamengo escorrega. Meu candidato principal continua ali perto Tem a ainda, aposta São Paulo, dele, hein? né? A minha aposta é o São Paulo cair esse ano. Aqui, E você a sabe que gente você vê está o arrumando esporte. briga. Porque Não tem o Cris. problema. Não, você está arrumando. O Cris ele tem que ficar editando lá. Na hora que a gente fala do São Paulo dele, ele já entra aqui no meu ouvido. Ai, sou obrigado a ouvir esses caras e tal. Ô, Cris, você é corintiano, Cris? Para de show. Desculpa te interromper, mas o homem desandou a falar Cara, aqui na minha orelha. mas- Zubeldia, além de tudo, é bom até que falou que ele é bonitão com aqueles cabelos. Ô, Poxa. Cris, me ajuda aí. Agora é concurso de beleza de novo? De novo. Quem é o mais bonito então? É o Zubeldia ou o Renato Gaúcho? Não, eu agora? quero ver Renato Gaúcho ou Zubeldia. Fala aí, quem tem o cabelo mais bonito? Aí é com meu Não, amigo não, já. Não, sim, você que é o cara do cabelo. Vamos lá, pra você mesmo. Todos os dois. Cara, todo mundo tem cabelo Não, bonito quer saber ali. não. Sai de cima do muro. Dizendo muro? Então vamos no Zubeldia, né? Ah, O cara é cheio de estilo, né, amigo? pronto. E vamos aos jogos de hoje dos brasileiros. Roda aí. Cadê? A gente tem os brasileiros. Vai colocar aqui na tela para a gente ver os jogos dos brasileiros hoje. Aí as competições sul-americanas, Libertadores. Tem o Fortaleza e o Bucaramanga lá no Castelão, 9h30. Sou Fortaleza, viu? Grêmio e o Godoy Cruz, 7 da noite na Arena do Grêmio. E aí Lanús e Vasco. Vou te falar, viu? A situação do Vasco não tá boa. Eu não aposto no Vasco, aqui eu sou Grêmio empate e Fortaleza eu sou ele para vocês. Fortaleza vem de uma vitória muito boa, né? Então, Sim. eu acho que... Moral, né? Tem tudo para manter o ritmo ali, passar por cima do Bucaramanga. O Grêmio também acho que vence hoje. Você vence? Vence. E o Vasco, mais uma vez... Toma toco. O o toma Vasco toco da perde. turma, né? E aí, Jaime? Também acho que hoje dá Fortaleza e Grêmio e o Vasco, infelizmente. Eu gosto mais do Vascão, mas, poxa, Vascão tem ligação com o Atlético, Tá cada né? vez mais difícil de acreditar. Né? Mas o Vascão, infelizmente, o Vascão não tá bem, não. Vai perder mais umas. E aí, Alberto? A sua? Assino com o Jaime aqui, porque o Grêmio, para mim, passa. O Fortaleza é um time muito bem comandado, com bons jogadores, e a gente acredita. Mas o Vasco é difícil de acreditar nele. Ei, Vasco! Ei, Pedrinho! O trem tá feio pro seu lado. E você aí de casa, mande sua opinião e participe do sorteio do Óculos Bravos pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Vou repetir, porque bombou ontem o zap. 31 99680 2910. Você vai mandar uma mensagem dizendo: eu quero ganhar o Óculos Bravos. Pode falar do
do Cruzeiro, do Atlético, do América, o que você quiser e a gente registra. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Mande a sua mensagem para cá que a gente vai registrar. O Jaime já está doidinho para comprar esse óculos aqui. Ele me perguntou como funciona isso. Foto cromática é o seguinte: de manhã você está no sol, ele está escurinho, protegendo a sua vista para não vir aquela claridade. Show. Aí você continua. De lá você vai jogar à noite, porque você teve um convite, você já ficou na quadra, churrasquinho. Aí à noite você vai jogar. Continua com óculos, porque a lente fica clarinha para você enxergar tudo. Então é sensacional. Mensagens aqui para a gente registrar. A Márcia, eu quero concorrer ao sorteio do óculos Bravos. Boa sorte, viu, Márcia? Vamos lá para o próximo. Juan Felipe, eu quero concorrer ao sorteio do óculos Bravos. Boa sorte também para você, Juan. Tem mais? Tá bombando aqui, hein? O Varley, boa tarde, galera. O Júnior, o Cruzeiro está apenas se preparando para o ano de 2026. Esse ano é só preparação e montagem do time. Agora, o Ancelotti para a seleção brasileira eu acho que não vai vingar. Não que ele seja um treinador ruim, porque não é. Ele precisa de tempo para treinar os jogadores e isso ele não terá. Portanto, para mim é uma fortuna jogada fora. Um abraço a todos, que Deus abençoe nossa semana. Ô amigo, obrigado, que sua semana seja muito abençoada. Tá aqui, Vender Pinheiro, eu quero ganhar o óculos Bravo. Sou americano, top demais, é isso aí. Que legal, fechamos então com relação às participações nesse bloco. Mas não fechamos com o Galo, porque agora chega o Galo aqui, a porteira está aberta para o Galo. O Galo ganhou e fica cheio de moral para o confronto da Sul-Americana contra o Caracas na quinta. Isso na prática, porque na cabeça do técnico Cuca deve estar um trevo. Qual time escalar? Preservar que jogadores? Qual a prioridade, a Sul-Americana ou o Clássico? Eu estou com o Jaime, o Clássico não pode ser deixado de lado. Esses dilemas a gente vai falar aqui. É um dilema? Não, vou com o Jaime, que já tá ligando pro Cuca ali. Orienta o Cuca, fala com o Cuca. Eu tô ligando pra minha mulher pra dar dica de presente do Dia dos Pais já pra ela. Boa, aqui, ó. Ouviu aí, né? Como é que ela chama? Hoje a gente conversa direito. Bravo, Rita. já tá no Ô, Rita, Ouve aqui. Ô, Rita, um abraço pra você. Manda o zap aí que o Jaime vai ficar bem bonitão com esse óculos. Depois a gente conversa direito, hein? Eu quero meu óculos. Eu achei que você ia falar com o Cuca. E tá aqui, já que o Jaime tá falando ali com a esposa, tem que dar atenção. Pra você então, Emerson, fica como? É isso aí, tem que confiar no que o Jaime falou, o adversário é fraco, por mais que mereça respeito. A data, a proximidade dos dois jogos acaba pesando para a recuperação. Como que você faz? Seja o time que o Atlético escalar, ele tem a obrigação de vencer, sempre lembrando, amigo e amigo, o time do Galo é bom, o elenco não é tanto. A obrigação de vencer é independente de quem entra, né? Com a camisa do Atlético dentro de casa, nesse momento o Atlético precisa vencer. Eu acho que o Cuca preparar um time mesclado que vai dar certo. Não tem por que ficar preocupado nesse momento, né? Mas logicamente sempre pensando no clássico, né? Sim. Ô, Jaime, eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse. Posso? Pode. Sua mulher é brava? Nada, não é brava não. Tanto que eu pedi. Se ela fosse brava, eu não pedia, não. Eu não pedia o óculos, não. Aqui, pelo lado do Atlético, há um desgaste, não há dúvida. Sim. O tempo de recuperação Sim. é menor. O Atlético vem de um jogo que foi muito mais extenuante do que o do Cruzeiro. O segundo tempo foi muita trocação. Isso tudo já tira o Atlético de uma zona do conforto, esse desgaste, esse jogo que tem uma relevância para o Galo diferente do Cruzeiro. E aí, como fica, Jaime? O clássico é um jogo físico também, muito físico. E eu vi jogo, por exemplo, do Atlético contra o Juventude, que foi muito físico, e o Cuca sabia disso, por isso colocou um time em campo pensando nisso também. No segundo tempo, por conta dos problemas do banco, ele demorou para poder mexer na equipe, porque ele não tinha muita peça para poder mexer, e o Atlético fisicamente foi caindo de produção, o Juventude mexeu, botou o Nenê em campo, e o fim do jogo foi um Deus nos acuda pra gente. O Juventude terminou melhor e merecia até ter empatado o jogo. Ainda bem que não empatou. Mas aquele jogo já mostrou como a queda física foi importante para o Juventude crescer de produção. A nossa queda física. No Clássico, tem que estar fisicamente muito forte. Eu, por mim, é time reservaço contra o Caracas. O Atlético tem que ganhar do Caracas mesmo com o time reserva. O time do Caracas
o 9º do campeonato venezuelano. Ô, Jaime, mas tropeçou com Caracas, tropeçou com Cienciano, tropeçou com Iquique. Mas jogos fora de casa. Em casa, pelo amor de Deus, sabe? Pode botar... Às vezes o torcedor pega no pé do Caio, mas, pô, esse jogo contra o Caracas pode colocar Caio, pode colocar Bernardo, pode colocar João Marcelo, Brian Palacios. Para mim, o jogo para esses caras, eles têm de dar conta do recado. Boa, palavras duras do Jaime Júnior e você. Eu vejo a sua pergunta que eu te faço é o seguinte, essa vitória diante do Fluminense, e a gente está vendo muito nesse campeonato o tanto que a confiança pesa no desempenho. Então, a tranquilidade em face a esse resultado, essa vitória diante do Flu, principalmente por ser um momento que representava a volta a casa e um adversário difícil, e o tanto que a gente viu aqui, o Galo subiu na tabela. Isso pode ser algo favorável para o Atlético entrar de peito estufado para ir buscando, almejando essas duas vitórias? Tem aquele ditado, cara bate do... Aqui é Galo, né? Eu acho que a vitória do Atlético diante do Fluminense, da maneira como ela foi, ela mexeu com o brilho dos jogadores. Isso vai dar uma moral bastante elevada para que até aquele cara que está meio ruim de preparo físico vai correr como nunca nesse clássico. A gente espera isso. Eu joguei muito futebol na minha vida, durante uns 40 anos, e sempre quando a gente ganhava uma partida, da maneira como o Atlético ganhou, a gente sempre falava, o próximo jogo vamos manter essa mesma pegada, e acredito que a rapaziada do Atlético vai fazer isso aí diante do Cruzeiro. Ô Jaime, aí eu volto para você. Você já falou que é Caio mais 10, eu discordo de você. É Caio e Coelho e mais 9. Porque o Coelho não está no clássico, ele está suspenso, então tem que ser um jogo para ele. Coelho, é claro, Coelho tem que estar nesse jogo. Quem vai ser titular da lateral direita no clássico? Vai ser o Natanael? Sarabia joga, sabe? Do lado esquerdo, eu acho que o Rubens tem que ser preservado, porque o Rubens é um cara da intensidade, o cara que se entrega demais, ele naturalmente está mais desgastado, está jogando todas. Eu seguraria o Rubens nesse jogo contra o Caracas, sabe? Agora, uma situação que me preocupa também, Lianco e Franco voltaram de lesão, foram titulares, vão jogar quinta-feira contra o Caracas e domingo já tem um clássico contra Mas o Cruzeiro. talvez o ritmo seja bom. Você pode até não fazer um jogo com eles o tempo todo. Mas sinceramente, segura os caras. Eu não arriscaria. Se o Cuca for escolher algo estratégico, né? Pode ser que ele jogue. Júnior Santos, esse precisa de ritmo. Ele não aguenta jogar os 90 ainda, mas Júnior Santos tem que jogar, sabe? E João Marcelo, tô querendo ver Espino. Bota o João Marcelo. Bota o João Marcelo. E a própria grama sintética que força mais, né? Sim. Tem esse detalhe. Agora, para você, eu te faço a seguinte pergunta, Emerson. Um jogador, com tudo isso, tudo é especulação. Porque o Cuca fala jogo a jogo. Sim. E a gente sabe que, em função do último resultado, essa vitória é importante até para dar tranquilidade. Porque a sequência vai girando, vai vindo desgaste, pode vir suspensão. Um cara, eu nem discuto. Esse tem que relaxar, é o Hulk. O Hulk não tem que preocupar com ele para esse jogo não, né? Ele tem que descansar porque ele é o principal jogador do Atlético e não vai ter o Coelho, né? Que é um desfalque tanto para o clássico, então acho que o Hulk tem que ser preservado, né? Aqui, você pode até levar os caras, Júnior. Você leva os caras e deixa no banco de reservas. Porque às vezes você confia, sabe? Você bota lá Caio, você bota Bernard, bota Júnior Santos, bota os caras, né? Bota Vitor Hugo na zaga, Rômulo, Igor Rabelo, botou o time. Aí o time não está conseguindo ganhar o jogo está 0-0. 25 do segundo tempo, 0-0 ou 1-1. Aí você tem o Hulk no banco de reservas, você tem o Rony, você tem o Scarpa. Esses caras estão lá preservados no banco de reservas e caso seja necessário, sabe lá pelos 20, 25 de segundo tempo, você aciona os caras para jogar 30 minutos, 25 minutos. Não vai ser um desgaste que vai prejudicar para o clássico de domingo, não. Então, assim, os caras não tem que ficar em casa descansando, não. Leva os caras e deixa no banco. Precisou, bota. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Cruzeiro tem torcida, Cruzeiro está descansado, Cruzeiro não tem... vai ter um prazo maior de descanso, porque o jogo amanhã e não quinta, o Atlético é quinta. Não tem a preocupação com a Sul-Americana. Isso transforma, para você, Sean Connery, o Cruzeiro... em favorito, e um detalhe. Quando a gente Ninguém nem sabe o nome dele mais. Não é mais agora. Sean Connery. Aí eu te pergunto, nesse momento, essa vantagem não quer dizer que o Cruzeiro vai ganhar o jogo. Eu lembro, por exemplo, o Cruzeiro uma vez com o Quirino contra o Atlético foi lá e ganhou. Então não tem clássico, Dedé de Dora, tudo muda. Não é da sua época, não. A gente viu o Atlético, era Atlético Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidoro, Marcelo, o Cruzeiro com Dedé de Dora, Tobi, Bendelac, o Cruzeiro foi lá e arrebentou o Atlético. Mas, Chan,
Para você, Cruzeiro é favorito? Não, o clássico não existe favorito. Depende do lado psicológico e físico da equipe e do preparo que o treinador colocou. Eu acho que antes de um treinador colocar um time em campo, ele tem que reunir a turma e mostrar, você sabe jogar de quê? Seu feijão com arroz, joga ele. Você, mesma coisa. No final ele monta um time, ou seja, vai ter uma equipe preparada, tecnicamente, fisicamente, psicologicamente. Então, esses caras vão para cima, seja Cruzeiro, seja Atlético. Eu adoro o jogo Cruzeiro e Atlético, principalmente, amigo. Narrar Cruzeiro e Atlético não tem preço. Muito bom. É muito Agora, bom. é para você, psicológico muito bom dos dois, né? Mas é isso que eu quero te perguntar. Você está falando do momento psicológico, mas a questão é o seguinte. Você pode até falar, não é favorito, mas é inegável. A gente tem que reconhecer que o Cruzeiro tem vantagens no momento. Ficar um dia a mais, E até né, porque de o Cruzeiro está descanso, vindo em ascensão. e já não vai jogar com o time titular, né? Então, é uma semana, né? Na verdade, que o Cruzeiro vai ter para se recuperar os jogadores principais. Mas eu não acredito muito nisso também, não. Acho que o jogador de futebol, quanto mais ele joga, mais preparado Não, mas aqui, ele fica. mas o lado físico é problema físico. O lado físico, ele Não, o perde. Cruzeiro pode. Não é uma competição que muda a vida do Cruzeiro, ele já está fora dela. Agora, eu vou fazer a pergunta para aquele que vai ser a resposta mais imprevisível dos últimos tempos. Eu vou perguntar para o Jaime Júnior o seguinte: tem favorito? Eu não sei o que você vai falar. Eu não tenho nem ideia do que você vai falar. Só que não. Tem favorito. O Cruzeiro joga no Mineirão com a sua torcida. Naturalmente, o favoritismo está do lado de lá. A obrigação está do lado de lá. Eu não entendi. Eu achei que ele deu uma olhadinha para você, que foi um negócio cruel. Olha aí aqui. Olha a desprezada que ele deu. A obrigação é do Cruzeiro. Aqui, eu achei que o Jaime ia falar, não tem, porque aqui é Galo, e o Galo vai para cima, o Galo vai brigar e vai brincar. Ele não, ele jogou, transferiu a resposta. O Atlético não tem o favoritismo, porque eu reconheço que o momento melhor ele é do Cruzeiro. A gente conhece bem o Galo. Os últimos jogos aí, o Atlético jogando no Mineirão, favoritismo era do Cruzeiro, o entusiasmo todo da torcida do Cruzeiro, o Galo foi lá dentro e conseguiu ganhar. Foi assim na final do Mineiro do ano passado, no Mineiro deste ano o Atlético pressionado foi lá, ganhou de 2-0. Então a gente sabe que o Atlético, ele responde nesses momentos de dificuldade, de pressão. Esse time gosta disso. Bota o Atlético para jogar com Caracas, Cienciano, não tem motivação. Iquique. O time não entra com a mesma pegada. Agora, contra o Botafogo, sangue nos olhos. Ganhamos. Contra o Fluminense, sangue nos olhos. A torcida chamou o time de sem vergonha, né? Que roteiro, mexeu né? com os caras, os brilhos do Rubens. Rubens Ele trouxe a raiva hora, né? toda para a perna esquerda, deu um balanço. O Fábio nem viu por onde que a bola foi. E agora eu pergunto para você. É com esse espírito que o Galo vai domingo para jogar. E de por isso quem que eu falo é o momento agora? De quem que é o momento agora? O momento... Não, você não vai falar nada porque o momento é do intervalo. Esse não dá para competir. É Esse o não dá nosso pra competir. intervalo, a gente vai para ele. E daqui a pouco a gente tá de volta com Bola na Rede. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. Hoje tem aqui para você mandar a mensagem para esse lindo óculos. Oferecimento da Óculos Original, que fica ali o quiosque no shopping. Na Pampulha, Via Brasil. Um show. Você vai mandar uma mensagem para o 996802910 dizendo que você quer concorrer ao sorteio. Sorteio na sexta-feira desse óculos. E, Jaime, nós vamos pegar a sua historinha, vamos mandar para a nossa direção, fazer uma avaliação, consultar a Cury e todo mundo para ver se a gente pode contar a sua historinha. Semana que vem, aí a gente te dá a resposta se ela foi aprovada ou não, se subiu, fumaça preta ou fumaça branca. Aqui na tela, rola o zap aí. Marco Aurélio, boa tarde, Júnior Brasil, Emerson, Jaime e eu. Verso inadmissível os clubes mineiros darem vexame na Sul-Americana, mas em especial o Galo, que conseguiu perder para um time de amadores. Essa zaga do Galo leva gol de cabeça de anão. Valeu, Marco, grande abraço para você, viu? Quem mais? Sérgio Nogueira, quero concorrer ao sorteio do Óculos Bravos. Sérgio Nogueira, bairro Concórdia, legal demais. Boa sorte aí para você, Sérgio. Marcinho FM, bom dia, quero ganhar o óculos da Bravo, sorteio nessa próxima sexta. Flávio da Estrada Pedal, um beijo
para a galera da Estrada Pedal do meu amigo Serginho. E boa sorte aí para você e todo mundo que está participando. Se eu pudesse, eu dava um óculos para cada um. Chegou a vez do Cruzeiro! O time do Cruzeiro, ele vai colocar os titulares para descansar. E os reservas devem jogar diante do Palestino amanhã no Mineirão, 9h30 da noite. O Cruzeiro está fora da Sul-Americana e por isso o foco é o clássico, ter os titulares descansando. A torcida e o momento do time quer dizer sucesso. Como eu disse, a gente falou há pouco, isso não quer dizer sucesso. Mas, falando do time, Jaime, o Cruzeiro cresceu. É inegável. O Cruzeiro se encontra e talvez viva nessa temporada seu melhor momento. Talvez não, vive o melhor momento. Por isso coloquei que o Cruzeiro para o Clássico de domingo ele é o favorito. Ser favorito não significa dizer que é o time que vai vencer. É o time que teria as maiores probabilidades, olhando o histórico recente, de conquistar o resultado positivo. Porque vive um melhor momento do que o meu Galo. Né? Mas a gente sabe que no futebol, favoritismo não significa vencer o jogo. Então, o Cruzeiro está certo, meter time reserva mesmo no meio da semana, por isso eu acho que o Galo tem que fazer a mesma coisa. E aí eu vou ouvir ele que está a serviço da rainha, o nosso 007, Sean Connery, Antônio Elvésio. A pergunta que eu te faço é o seguinte, Léo Jardim, agora não dá mais para questionar. O trabalho dele está aí, ele teve tempo, errou, a gente falou aqui dos erros dele, mas o trabalho dele chega num ponto de maturidade e afirmação. Agora dá para falar, eu confio no Jardim? Ô, Júnior, é aquilo que a gente falou desde o início, quando o Jardim chegou aqui, ele precisava montar um time. Ele está conhecendo os jogadores, está sabendo a capacidade física, a parte psicológica de cada jogador, o que ele pode arrancar desse cidadão, que eu acho que é muito importante o treinador saber o que esse jogador pode contribuir. A gente está vendo um Caio Jorge, por exemplo, colocou um Gabriel Barbosa na reserva. Se você fosse analisar por partes salariais de importância, seria o Gabriel. Até de história. Até de história. Então, eu acho que ele está começando a montar esse grupo, o time, para depois ele ter um grupo que serão aqueles 6, 7, 8 reservas com quem realmente ele pode contar. Mas está começando a mostrar a cara do Jardim. Eu falei que precisava de adubo e muita água, né? Então o Jardim vai ficar bacana daqui a pouco. Ali eu vou te falar, colocou foi muita coisa na terra e tirou aquilo que não estava legal. Agora para você, Emerson, tem um outro ponto que eu tenho que bater palma e valorizar o Jardim. Quais que são? Um demorou por uma série de circunstâncias, mas o Matheus Pereira voltou. E como ele foi bem, fazendo gol, assistência. E outro cara, num momento que eu não acreditei, muitos não acreditaram, que ele ia virar o Caio Jorge. Ou seja, mérito ter bancado o Caio Jorge, ele encontrou aquilo que eu falei lá atrás, a confiança, e hoje ele pega a bola, você já sabe que ele vai levar perigo, seja numa assistência como ele fez com muita frieza para o Matheus, ou finalizando. Isso, só isso, a gente já tem que bater palma e valorizar a recuperação desses dois. Tem o William também, que pode estar nesse pacote. Eu acho que a recuperação e como achou, né, um estilo de jogo, né, o Jardim de uma forma geral, e isso é lógico que reflete nesses principais jogadores de agora, que são o Matheus Pereira e o Caio Jorge, né, na minha opinião. Eu acho que da maioria dos torcedores também do Cruzeiro. O Cássio também, né, estava muito mal, deu uma recuperada boa nos últimos jogos. Eu acho que as coisas no Cruzeiro estão se encaixando realmente, né? E este jogo de amanhã da Sul-Americana, por exemplo, pode ser uma boa oportunidade para quem não tem essa então minutagem, não fala de quem não fala de quem não, porque essa aí eu vou ter a chance ainda, né? Ter a chance de mostrar um pouco de serviço para o Jardim para ser uma opção, né? Para entrar como eu sei que você está doido para falar de um jogador da base. O Quente. Kaique Quente, você tá doido para falar dele, você gosta, você acompanha. Mas eu gosto muito do Batistella. Você queria o Batistella, mas ele tá no ainda, Sub-20. Ainda não tá, né? Ainda não tá, mas vai ter espaço. Aí eu pergunto para você, olha só, quem que a gente tem? O próprio Kaique Quente, o Murilo, que já mostrou potencial, o Wallace, que eu vou te falar, se o Wallace não virar agora, ele não vai virar nunca mais, porque é um cara que eu bati palma na contratação, lembro ele jogando aqui no Brasil, como jogou bem, no exterior ele jogou bem, de repente o cara aqui não vira, parece que ele, sabe, não tá ligado, tinha que ter um choque ali de 220. Você tem um dinheiro. Esses jogadores, você tem uma mescla, jogadores experientes e juventude. É a hora dessa turma aí, às vezes tem mais algum nome que você queira, porque o Emerson eu sei que é fã dos meninos da base. Eu também acho que o futebol de base, a gente vê o Palmeiras, a gente vê o Flamengo, o Fluminense com aquela base do Laranjeiras ali também,
Sempre lança alguém. Pô, será que Cruzeiro e Atlético não pode lançar ninguém? Agora é a hora. Essa Copa Sul-Americana tem 2 jogos pela frente aí. O Jardim tem que usar o máximo possível dessa rapaziada. Eu acho que Kaique, Kenji, o Murilo e outros mais aí, principalmente o comandante aí de Neno, né? Camisa 9 lá, é preciso voltar, mostrar que se recuperou, porque saber fazer gol ele sabe, né? Então vamos ver o trabalho do Kaique Kenji, que eu acho que joga muito pela esquerda e pode dar certo nesse time aí, viu, Júnior? Eu vou perguntar agora para o nosso zagueirão, para ele falar de uma possibilidade de um zagueiro, Valentim Gomes, que o Cruzeiro quase contratou há pouco tempo. E aí, depois disso, o Cruzeiro não conseguiu se acertar com o Vélez. O jogador ficou meio encostado e agora, depois de muita turbulência que ele viveu, o Valentim, que é uma promessa, um jogador muito valorizado, está aqui ó, a foto dele. O Cruzeiro de novo na parada. E esse foi jogador... para a Itália e foi recusado, né, o Júnior também, esse rapaz. Ele fez os exames lá na Itália e não aceitaram ele, né? Mas assim, a gente tem que ver também se foi só isso ou se teve também o querer do jogador. A gente não sabe até que ponto sobre isso. No Cruzeiro a gente sabe que ele quis vir, né? Ele quis vir e hoje está pesando o querer dele. Ele já vem de uma sequência, Jaime, de 8 jogos ali na titularidade. Está indo bem. Então, ou seja, o Cruzeiro retomando uma negociação pode ser até por um valor menor e melhor. E aí a gente vê, o Atlético também buscou Juventude para a zaga. Esse cara é bom? A referência dele é muito boa, uma das grandes promessas. E no futebol argentino eles falam que não entendem como as grandes equipes vão pegar um Boca, um River. Eles não foram lá para pegar um Só cara. que tem uma questão de... Vai lá, peraí. Liga aí. Vamos ver o contato. Mas agora não é para sua esposa não, né? Ô, Vitor, estão falando do cara bom aqui, rapaz. No Cruzeiro? Diz que o Cruzeiro tá querendo ele. Vamos lá primeiro, rapaz. Mas contratou o Román. Mas então você mais um aí, ó. Não. Então tá. Gostei dessa. Magui, você não tá satisfeito com o que tá lá, não? A Juventude. É complicado. O Román que chegou lá, você não tá feliz com ele? Eu gostei desse menino Román. É um bom zagueiro, muito jovem ainda, né? Gostaria de vê-lo mais. Aliás, pro jogo contra o Caracas, para mim, tem que estar o Román. Porque me surpreendeu muito quando o Cuca colocou de volante. Eu falei assim, que isso, gente? O menino vai jogar de volante? Mas se o Cuca tá botando ali, é porque treinou nessa função e o Cuca gostou. E ele jogou bem, com personalidade. Eu gosto de ver quando você vê um menino assim, com 18 anos apenas. Agora você tem que ver o menino do Cruzeiro. Você tá indo lá no Atlético. Esse gêmeo não é fácil, não. Mas o Valentim Gomes foi notícia sempre. Deixa eu te falar. Sempre tem notícia. Esse negócio que o Jaime está falando aqui é muito aqui pra interessante. Esse negócio que o Jaime está falando é muito interessante. Você chega, pega um garoto, o cara joga de lateral esquerdo. O treinador vai lá e coloca ele no meio. Cara, eu coloquei um garoto no Atlético, que ele foi no time principal. Esse cara jogava futebol com amigo amador, fazia gol, o cara era uma beleza. O Irineu, não sei se você lembra do Irineu no Atlético, nas bases, foi lá, pegou o garoto, me chamava de professor. Professor, traz esse garoto para mim. Chegou, colocou o garoto de zagueiro, o garoto virou titular. Depois, como o futebol dá muitas voltas, o garoto foi emprestado para o Flamengo, Varginha, e falou, eu não vou não. Passou num concurso da Receita Federal, foi ser auditor fiscal. Olha só. Corta aqui o microfone do Sean Connery e também do Jaime, que eles querem falar do Atlético no bloco do Cruzeiro, o Emerson já está nervoso. Então aqui eu vou conversar só com você. Sobe a janelinha aqui. Vamos lá. Subiu a janela, conversa Enquanto só. Isso, eu vou falar com o Vitor aqui. Pode falar, porque senão a torcida do Cruzeiro vai ficar Valentim. brava, os caras querem tumultuar. Pergunta que eu te faço, não, você pode falar o que quiser, eu vou rodar uma informação para você. Vamos embora. O Léo Jardim disse que ele prefere o jogador tático, ele prefere o jogador que se dedica, faz o que ele quer, que vai produzir para o time, do que a qualidade. Isso explica Wanderson titular, Gabigol no banco. E fala o que você quiser, porque depois que esses caras tumultuaram aí, desabafa, tira esse ódio do seu coração. Só concluir sobre o Valentim, né? Eu acho que ficou mal explicado, mas eu acho que ele tem um problema, né? Não sei se é crônico, físico. E isso atrapalhou de possíveis transferências dele até para a Europa. E no Cruzeiro também teve alguma coisa assim desse risco, né? E aquele bate-rebate também com o Vélez, né? Ô, Vitor, peraí. Aquele bate-rebate com o Vélez, né? Mas teve que eu te falei, aumentaram o valor várias vezes, Considera né? aí, cuidado. Mas ele é uma ótima opção, eu acho que para cá... Teve essa questão do não querer do jogador também. Sim. Porque ele estava muito afim, inclusive nessa janela, era ter vindo O Cruzeiro precisa muito, né? O Janderson foi um jogador que sofreu uma lesão, né?
muito grave. O Cruzeiro está precisando de mais um zagueiro. Valentim, eu acho que Ô, Cris, você não cortou o microfone do Jaime, pelo amor de Deus, corta. Você não deixa falar. A pergunta que eu te fiz, me responde, a do Léo Jardim. É o jogador tático e a qualidade, porque esses dois não falam mais, Se encaixou no modelo de jogo do Jardim, ainda mais do jeito que está agora, né? Tem que manter, né? Tá bom, não precisa ser craque da pelota, não. Se entregar ali é o suficiente. Tá, né? Palavras Então, dele. não fala. Chegou Não uma ordem lá de cima. Corta os dois aqui. Eu vou te falar. Vocês tomam... É isso aí. Você tá aqui, ó. Como é que é? É aquele treino, não vejo, não ouço, não falo, né? Aí, isso aí. Microfone cortado. E você? A gente está falando muito do clássico. Claro, o clássico está longe, gente. Mas a verdade é que eu tenho que aproveitar que vocês não vão estar aqui antes do clássico. Por isso que a gente está falando do clássico, está falando disso tudo. E aí eu pergunto, você, torcedor do Cruzeiro, está confiante para o jogo de amanhã? E aí eu pergunto para você, eu não sei se eu vou perguntar para os dois, para você, o placar do jogo de amanhã. Caramba, difícil. Não, vamos Cruzeiro reserva? Não. 1-0 pro Cruzeiro aí, apertado. Jaime Júnior, aqui, foi concedida a benevolência, o coração magnânimo do Bola na Rede. Foi aberto para você. Desmutaram. O placar. 3-2 pro Cruzeiro. Que é isso, hein? Você está querendo fazer média agora. Vou fazer uma médiazinha. E aí, o BS? Com essa vontade toda do Cruzeiro, o interesse que tem, eu vou falar que é 0-0, amigo. Tá certo. Agora, sabe aonde que não tem 0-0? Aqui no Bola na Rede. E aonde que tem goleada? No melhor intervalo da TV brasileira. É aqui na TV Horizonte, na Rádio América. Você pode mandar sempre sua mensagem para 99680-2910 e a gente vai registrar o intervalo cheio de malemolência. É rapidinho. Esse povo aqui fica discutindo dinheiro, o povo que tem muito dinheiro fica preocupado com o salário do Ancelotti. Voltamos com o seu Bola na Rede, o seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando até de futebol, brincadeira, esportes e muito mais. Tem participação? Rola aqui na tela. Tem participação. Marinho, Bola na Rede é show, quero esse óculos. Francisco lá de Betim, boa sorte para você. Tem mais aí participação? Marcelo Melo, quero participar do sorteio do óculos. Boa sorte aí para vocês, viu? Mais uma, Nelzina Ramos, boa tarde, Júnior e bancada. Olha que eu vou de empate 0-0 no clássico. Eu sou atleticano, mas está difícil. Quero ganhar o prêmio do programa. Boa sorte para você, minha querida. E o Atletique foi a Ribeirão Preto e venceu o Botafogo por 3-0 na noite de ontem. Deixou a zona do rebaixamento e subiu para a 15ª posição. E agora a gente vai falar dele, Carlo Ancelotti. Tá aí, ó, os gols na tela. Olha só, os gols do Atletique dessa vitória, que legal. O Atletique começou muito mal o campeonato, esperava que ele fosse de uma maneira diferente, custando a engrenar, que ele pegue o elevador e consiga subir. Aí os gols fechando e a cobrança de pênalti 3-0, tudo certo. Falando agora do novo técnico da seleção, Ancelotti, ele ainda não se desligou do Real Madrid, mas em coletiva confirmou que é o novo técnico da seleção brasileira. O último compromisso do Real é no dia 25 e a convocação da seleção brasileira sai no dia 26, junto com a apresentação oficial do treinador. Ancelotti vai morar no Rio de Janeiro, carro blindado e outras mordomias. Eu quero ouvir você, Jaime. Acerto total da CBF ou não? Total. O mais vitorioso técnico da atualidade, comandando a mais vitoriosa seleção do mundo. Acho que é o casamento perfeito. Não acho que resolve todos os problemas da seleção brasileira e do futebol brasileiro, mas vai ser uma experiência fantástica tê-lo aqui, que ele seja sincero nas suas avaliações, principalmente depois que terminar o seu trabalho com a seleção brasileira, porque eu acho que ele tem muito a contribuir para o nosso futebol de uma maneira geral. Eu verso, gostou? Aprovou? Adorei. É um treinador competente, campeoníssimo em vários países e o mais importante, ele é atualizado, que há 20 anos atrás foi campeão pela primeira vez e para ser campeão agora no ano passado, mostrou que ele é um cara atualizado. Isso é importante. E para você, eu penso, viu, Emerson, eu pondero, para o futebol brasileiro, num aspecto, caras que estão aqui, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Porque por mais que ele venha morar aqui, vai acompanhar, vai ver o Mundial e tudo mais, o olho dele vai estar na Europa e eu acredito que vai ter um peso maior. Então, eu tenho dúvida, preferi o Abel. E você? Eu gosto da escolha do Ancelotti, né? Até comentei um tempo atrás aqui, que eu acho que foi a melhor, era a única e última opção, né, dessa leva da CBF, né? Que era apostar num treinador de fora e apostaram no melhor, né? Em números e etc.
E é um treinador que tem muita moral, né? Com esse elenco que é praticamente todo que joga fora do país, então acho que ele pode fazer esses caras jogarem, porque tem bons jogadores, né? Mas os caras não jogam com a camisa da seleção. Pode ser que o Ancelotti faça eles O jogarem. Arthur tá pedindo aqui, mas tem que ser rápido, eu só quero o nome. Quem que ele não pode deixar de fora da convocação? Neymar? Quem para vocês? O nome, não quero... É um Beleza. nome. Quem? Eu vou de Casimiro. Vinícius Júnior. Neymar. O Neymar está em forma para mim, Neymar tem que estar na seleção. A gente vai encerrando o seu Bola na Rede. Um recado, hein? Um recado. Hoje, 7 da noite, tem o Placar Horizonte. Amanhã, 10 da manhã, Deus me livre. E amanhã, 1 da tarde, se Deus quiser, eu tô de volta, galera. Um beijo, muito obrigado. Sean Connery, Jaime Júnior e Emerson, muito obrigado. Valeu demais, galera. Até amanhã.